Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eleitos do Senhor, mais que abençoado em Cristo Jesus. Estou passando aqui para deixar mais um estudo, mais uma pérola da graça. O nosso irmão e amigo Geraldo Moraes, do canal Igreja em Espírito e em Verdade, esse é o nome do canal dele, Igreja em Espírito e em Verdade, está trazendo um estudo que eu tenho certeza que vai nos ajudar muito numa libertação de mente, amém? É isso aí, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá, Gustavo Miranda falando da graça, deixa seu like e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, amém? É isso aí, mente de Cristo ativada, pede o Espírito Santo para abrir o seu entendimento e vamos pro vídeo. No capítulo 3, no versículo de número 18, depois coloca para mim, Miguel, o contexto, para não ficar assim solto, porque eu estou me utilizando desta fala de Paulo. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que urgência, hein? Que são inimigos da cruz de Cristo. 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas. Mas que fala, hein? Que turma! Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome, se é que isto é possível, porque acima de ti só existe uma coisa, é a tua coroa de glória, esta coroa que nós coroamos esta noite. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o império e todo o domínio. Esta noite eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra, e todo o povo aqui e pelo YouTube reunidos digam amém. Das religiões que existem, a religião evangélica é uma das piores. É a religião evangélica que vem de Cristo. Nenhuma outra religião tem esta ousadia. Nenhuma. Nenhuma outra religião provoca esta infâmia, este insulto. Porque o que se fazem nos lugares chamados igreja, porque igreja não são paredes. Igrejas são vidas. As pessoas relacionam o termo igreja aos templos, aos sacerdotes. É isto que as pessoas se relacionam o termo igreja. Quando você diz uma pessoa, eu vou à igreja, está relacionado ao templo, aos sacerdotes, às mandingas, ao toma lá da cá, as barganhas espirituais em nome de Deus. É isto que as pessoas se relacionam o termo igreja. Mas igreja não tem nada a ver com templo, com santuários. Igrejas são vidas, do grego eclésia, os chamados para fora, tirados da religião e apresentados a Cristo como propriedade exclusiva dele. Isto é o que é a igreja de fato e de verdade. E é o que você é, a igreja de Cristo. Então, o que é que se opõe ao evangelho? O que se opõe ao evangelho é a religião evangélica. Porque hoje, quando você apresenta o evangélico diz, não pode não. Quando você diz a um evangélico que Deus te predestinou, mas isso é uma briga
E eles dizem que é calvinismo, o outro diz que é arminianismo, mas João Calvino não escreveu o evangelho. Jacob Armênios não escreveu o evangelho. Quem disse que o homem é predestinado foi Paulo, que recebeu isto como revelação. Então eu não estou baseado no que disse João Calvino, porque João Calvino leu Paulo. Também não estou baseado no que disse Jacob Armênios, porque Jacob Armênios leu Paulo. E Paulo leu ou ouviu de quem? De Cristo. Então quando eu digo que eu sou predestinado, eu estou baseado no que Cristo disse que eu sou. Mas a religião evangélica se opõe. A religião evangélica se opõe à liberdade de Cristo. Para a religião evangélica, uma pessoa, para ser de Deus, ela apresenta um script, um roteiro de Fellini, que era um diretor de filme da minha época. Para você ser cristão, você não pode cortar o cabelo, você não pode pintar a unha, você não pode usar calça, você não pode. Tirado de onde? Da Bíblia? Não, da religião. Então isto é uma tentativa de levar o homem a Deus. Do latim religare, a religião tenta pegar o homem e levá-lo a Deus através de dogmas, de observações, de preceitos, de não faça isso, não faça aquilo, não toque aquilo outro. Isso é a religião que apresenta. E nós não somos religiosos, porque não fomos levados a Deus por meio de não corta, não pinta, não usa. Nós fomos levados a Deus pelo único e bendito sacrifício de Cristo naquele madeiro. Ele nos levou a Deus, aperfeiçoando-nos com o seu sacrifício. Ele nos reconciliou com Deus. Estamos reconciliados. Então toda a tentativa, toda a tentativa de levar o homem a Deus diante do sacrifício de Cristo é nulo, é zero, não serve, não vale de nada. Cristo é autossuficiente, o seu sacrifício foi único para sempre. Perfeitos no Espírito. E Paulo disse: pois muito andam entre nós, dos quais repetida. Você vê que Paulo vinha batendo nesta tecla, né? Eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. Gente, essa turma é inimiga da cruz de Cristo. Essa gente se opõe à cruz. Hello! Eles não se opõem ao objeto madeiro. Se opõem aos feitos, às conquistas que Cristo fez para a igreja. São contra. Cristo disse: da palma da mão do Pai ninguém arrebata. O pastor diz: se cortar o cabelo perde a salvação. Diz ou não diz? Diz. Não diz aqui, que se falar aqui eu pego ele com caranguejo virado no giraia. Ih, mas eu dou nele até ele miar, meu irmão. Aí com essa heresia para lá, Paulo volta do terceiro céu cheio da unção de Deus e diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem nenhuma outra criatura pode separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você recebe? Mas ele se opõe a isso. Por quê? Porque isto foi conquistado na cruz e a religião evangélica se opõe. Não, o homem não pode ser salvo eternamente. Não. Você nem deu o dízimo semana passada. Alô, salvação não é por dízimo, abençoado. Dízimo não é para a igreja dos gentios. Dízimo era para os judeus. Não era todo culto, era uma vez por ano. Não era dinheiro, era alimento. Eu vou ficar doido, maluco e doidão de tanto ensinar isso a vocês e vocês não aprendem.
São inimigos, eles se opõem, eles não gostam. Quando eu descobri essas verdades, o meu coração soltou de alegria. A igreja evangélica luta contra. É porque é o diabo, é porque Satanás, é porque Munra, é porque não sei quem. E eles vão inventando tudo para colocar culpa, medo e pânico nas pessoas. As pessoas estão dentro da igreja evangélica com medo de Deus soltar a mão, ou de ir para o inferno, ou do devorador ir na casa delas. Culpa, medo e pânico. Não há segurança, não há paz e não há segurança da salvação na vida dessa gente. Na primeira era cristã, a igreja era formada por vidas sentadas no Cristo ressuscitado. E então chegou na Grécia e se tornou uma filosofia. E Paulo combateu. Depois chegou a Roma e se tornou uma instituição. E Paulo combateu também. E nesse combate, Paulo foi decapitado por Nero. Depois chegou na Europa e se tornou uma cultura. Os europeus gostaram, não havia quem combatesse. Depois chegou na América e se tornou um negócio. E finalmente chegou no Brasil e virou uma religião lucrativa que se opõe ao evangelho do Cristo ressuscitado. Religião nesse país, a destacar a evangélica, é fonte de lucro para os seus líderes. Não há um líder pobre, todos são milionários, de carros blindados, de segurança armados, de mansões. Quando morre, sua herança vira palco de discussões com o dinheiro de aposentados, de vidas, trabalhadores rurais, em todos os níveis e camadas da sociedade, porque a maior fonte de lucro nesse país é a religião evangélica. Só que ao povo da graça de Deus, nunca mais esses ladrões tomam nenhum centavo, nunca mais. Nunca. E digo isso com a autoridade de Deus, porque dízimo não deve ser cobrado. Todo pastor que prega dízimo está no enriquecimento ilícito. Provo com a palavra de Deus. Essa religião chegou aqui e virou fonte de lucro, numa tentativa de pegar os desavisados e levarem até Deus. Venha para a igreja, pare de sofrer, Cristo resolverá o seu problema. Faça um voto, faça uma campanha, pegue o carnê da televisão do apóstolo, pegue o carnê de contribuição, e o pobre cada vez mais pobre, e eles cada vez mais ricos. A religião faz uso da lei de Moisés para escravizar as suas vítimas. Sempre foi assim. Nunca houve na história desse país um avivamento verdadeiro de alguém que se levantasse contra tudo isso que está aí estabelecido como igreja, que de igreja não tem nem o evangelho. Graças a Deus, muitos grupos têm se levantado. Nesse momento, há grupos reunidos em várias casas me assistindo e assistindo outros irmãos que, encorajado pela nossa ousadia, têm se levantado nesse país para dizer: chega, a tua graça nos basta. Estamos cansados. Brincaram com as nossas emoções, nos ameaçaram, nos chamaram de ladrões, quando os verdadeiros ladrões são eles,
que viveram e vivem muito bem às custas dos trabalhadores honestos e fiéis a Deus nesse país. Temendo a Deus, agradamos aos homens e entristecemos o coração do Pai. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não quer o seu sacrifício. Deus não quer a sua dor. Deus não quer que você deixe de comprar um bujão de gás, de fazer a sua feira, de comprar um remédio para dar dinheiro nesses lugares. Chega! Estamos aqui como voz de Deus, como boca de Deus, para dizer que Cristo em vocês é a esperança da glória. E eles usam a lei de Moisés para manipular, para escravizar. Eu conheço pessoas que são escravas do sistema religioso. Conheço pessoas que viviam muito bem lá fora. Sim, porque algumas, não são todas, pertencem a ele desde antes da fundação do mundo. Esta concepção da pessoa só ser cristã se está dentro da igreja, está com os dias contados, porque nós vamos denunciar esta pregação fraudulenta. Diz o evangelho revelado a Paulo e pregado nos meus lábios, que ele te escolheu desde antes da fundação do mundo. Estando aqui ou fora, tu sempre fosse de Deus. Sempre. Se a igreja de pedra levantada por homem pudesse ser o agente de Deus nessa terra, o agente de Deus nessa terra disse a sua última palavra lá. Ele disse: está consumado. Foi o agente de Deus, o mediador entre Deus e os homens. Disse lá naquele madeiro: está consumado, está pronto, está feito. Então eles usam a lei de Moisés para escravizar. A teologia da religião evangélica está pautada na lei de Moisés. E é por isso que os senhores, quando entravam, porque olha, meu amado, eu vou dizer uma coisa, hoje tem jogo, eu pego vocês aqui e paro lá no Maracanã. Faz comigo não, filho. Se eu pegar vocês num alçapão desse, gente, mas eu dou em vocês até vocês miar. Olha o que diz Atos capítulo 15, versículo de número 1, olha aí. Alguns indivíduos, vocês não têm nem nome, que desceram da Judéia, ensinavam aos irmãos, 2 pontos, se não vos circuncidar segundo o costume de Moisés, não podeis ser o quê? Ser salvos. Os que se ensinavam isto. Ui, mas isso só houve uma mudança geográfica, porque esse tipo de ensino está dentro da religião evangélica. Se você não der o dízimo, você não pode ser salvo. Se você não tomar a ceia, você não pode ser salvo. Se você não batizar nas águas, é ou não é? É ou não é? É ou não? Me ajuda aí, gente, diz que é. É. O senhor tem peito? 2, meu irmão. Eu tenho peito porque está escrito. Só estou atualizando o software. Diz que eles desceram lá na Judéia e eles ensinavam os irmãos. É o que se ensina dentro da igreja. Você não te ensinaram isso? Olha, se o anjo vir de noite, e o irmão tiver sem um brusão, o irmão fica, Você que cada loucura. Diz que se vocês não se circuncidar, que era um dos preceitos da lei de Moisés, e quem se circuncidava tinha que guardar 612, era 613, então tinha que guardar este e mais 612, e a vida era uma escravidão. Porque não adianta só tomar a ceia, tem que tomar a ceia,
batizar nas águas, dar o dízimo, fazer a campanha, fazer o voto, buscar o Espírito Santo, devolver o Espírito Santo, achar o Espírito Santo, levar o Espírito Santo, fazer tudo com o Santo. Depois ele disse então no versículo de número 2, olha lá: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. Eu acho que Paulo falou: pô, parar. Que negócio é esse de trazer circuncisão? Diz que não foi pequeno o negócio, não. Paulo era brabo. Meu amado, eu vou dizer uma coisa para você. Se Paulo estivesse hoje vivo, esse camarada já tinha dado um troço no coração, porque Paulo não era fácil, meu irmão. O pau quebrava e ele dizia: o combate é bom. Não tinha dessa, né? O cara, ele gostava, devia ser baiano, meu irmão, lá na Judéia, não é possível. O cara era cabra macho. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros a respeito a essa questão. Hoje ninguém fala nada. Os caras disseram: o quê? Pau vai quebrar, meu irmão. Mas isso não pode acontecer, meu irmão. Que circuncidar ninguém? Nós estamos em graça, deve ter dito Paulo. Ah, não é assim porque Tiago, então vai todo mundo para lá. Pode juntar a turma toda, chama os líderes, chama o pastor presidente, chama o pastor da convenção, chama quem vocês quiserem. O pau vai quebrar, mas eu vou dizer a vocês que é pela graça e só pela graça. Quebra então tudo. Diz no versículo de número 3: enviado, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. 4, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelo presbítero, e relataram tudo o que Deus dissera com eles. 5, insurgiram-se entretanto algum da seita dos fariseus, os fiéis observadores da lei, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. E hoje nós temos a Bíblia, hein? Naquele tempo Paulo não tinha Bíblia para abrir e mostrar, não. Era na boca a boca, era na unção de Deus. Você pega a Bíblia e os caras ignoram. Diz que você está torcendo. Como se está torcendo se está escrito ali que diz que agora é pela graça, que vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e que isso não vem... Coloca para mim, por favor, nós estamos com tempo hoje. Hoje ninguém sai daqui, meu irmão. Hoje o pau quebra. Incorporei, meu irmão. Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Tem aí? Porque pela graça sois salvos. É mediante o costume de Moisés? É mediante a circuncisão? Ou é pela graça? É pela graça. Mediante o sacrifício, o pagar o preço, mediante a fé. E isto depende do sacrifício de vocês. E isto que não vem de vós, é dom de... Volta. Eu chamo de manto, o 9 eu chamo de manto. Coloca o manto. Não de obras, para que ninguém se glorie. Querido, não existe absolutamente nada que o homem possa fazer que Cristo não tenha feito. O que passar disso é religiosidade. E os homens gostam. Pastor gosta de chamado de unção. Pastor orou por mim. Pastor pregou e olha, eu fui curada. Meu amado, se Cristo não fizer, homem nenhum nesta terra faz.
Não existe nada, absolutamente nada, que o homem possa fazer que Cristo não tenha feito. Entre Deus e o homem não está religião. Entre Deus e o homem está um único mediador. E o seu nome é o Messias, é o Cristo. Os teólogos é que pegaram a religião e colocaram no meio. Os teólogos da igreja em Roma disseram 3 Pai Nosso e 2 Ave Maria. Migraram para a religião evangélica e disse: pega o voto, vai ao monte, enterra o nome, compra o óleo dos enfi e você vai alcançar a bênção, vai ser salvo. Mas tudo isto é uma mentira, é um engano, é um engodo, porque entre Deus e o homem não está religião, não está objetos consagrados, não tem nada físico diante de Deus e o homem. Entre Deus e o homem está esse aí, 1 de Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5. Porquanto há 3 Deus. Parou! Não é possível. Eu vi um pregador deles, ventre preguiçoso, um falso profeta, dizer: e eu oro agora em nome do Deus Pai, 1, Deus Filho, 2, e Deus Espírito Santo, 3, ali diz um só. Não há outra rocha que eu conheça. Ele disse: não há outro Deus além de mim, só existe um. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, o envelope do dízimo. Entre Deus e o homem só existe um, Cristo Jesus, homem. Então era enquanto ele estava lá naquele madeiro, mediou, versículo de número 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então não existe nada que possa mediar o meu conflito. Não existe. Meu amado, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque cabe aqui. Uma das primeiras coisas que eu combati quando Deus me mostrou essas verdades que eles não pregam, é o chamado profeta Balabachúria. Como eu gostava. Quando eu entrava nesses alçapões, eu já saía da minha casa e dizia: Senhor, usa teu vaso para falar comigo. E eu ficava esperando. Meu amado, entenda-se, por favor, definitivamente. Você acredita que você é filho de Deus? Diga amém. Amém. Se você é filho de Deus, precisa ele falar com o vizinho, para o vizinho falar com você? Ou ele, como teu pai, pode falar diretamente com você? Diretamente. Deus falou comigo que não era para mim sair de noite. Poxa, que lindo. Eu vou lá na igreja do pastor Godofredo para Deus falar comigo. Mas se ele falou contigo para você não sair de noite, ele vai falar o que você quiser, sempre. Ou ele só fala contigo para não sair de noite, e o resto quem tem que falar é o Godofredo. Ora, com uma criança de 3 anos eu falo de uma forma. O meu filho de 14 eu falo mais áspero. Minha filha de 21 eu já falo tranquilo, não me dá trabalho. Com o outro filho mais velho, eu já falo: Miguel, tá tranquilo. Com cada filho Deus fala de uma forma, depende da disciplina, depende da forma em que você anda com o pai. Anda em obediência, o pai fala uma vez só. Tá rebelde? Disciplina, correção e açoite. Tá insistindo? Papai vai bater. É a forma de Deus falar. Então ele diz: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Não existe nada que te possa te levar a Deus, ele já levou. E alguém pode me perguntar: então eu não preciso de oração forte? Não, abençoado, você tem um Deus forte que ouve a tua oração. Você já comeu desse manto? Sexta-feira 13 da oração forte. Já comeram desse manto? Amado,
Você não precisa da oração forte. Você tem um Deus forte que ouve a tua oração. Davi já dizia no antigo pacto: a palavra nem saiu da minha boca, eis que tu já a conhece toda. Abençoado, até a tua oração já chega atrasada diante de Deus. Quando tu abres a boca, eis que Ele já conhece tudo. Precisa então do homem orar por mim. Davi disse que ele viu o teu corpo ainda informe, todos os dias escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Eu preciso de alguém interceder por mim. Se ele, o acesso está livre, bem, então eu não preciso de um copo d'água depois de oração. Claro que não, abençoado. Isto é macumba. Deixa eu tirar a palavra, senão eu ofendo os meus irmãos que estão lá, e algum deles serão salvos. Deixa eu tirar a minha confissão. Isto é macumbogélio. Não existe uma passagem na Bíblia em que Jesus mandou beber água depois da oração. Tem? Quem foi que apresentou isso? A religião. Qual religião? A Seixonuye? Não. Qual religião? A católica? Não. Qual? A evangélica. É a evangélica que dá copo d'água depois de oração para os seus membros. É ou não é? É. Se opondo ao quê? Ao que o evangelho diz, ao que Jesus de Nazaré disse. Olha lá o que diz João 7,38. Olha aí. Quem crê em mim, como diz o bispo. Mas as pessoas creem como diz o bispo. Uma senhora me perguntou: não acredito em nada disso que o senhor lê. Mas nada? Não, meu pastor falou que isso é heresia. Mas o senhor vai ver só, nós vamos fazer uma campanha lá para derrubar o senhor está cheio de capeta. Quer dizer, que eu te mostro aqui mais de 50 versículos. Você não acredita? O teu pastor diz que vai fazer uma campanha, você acredita? Ui, mas o dono da igreja está dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura. Eu estou te mostrando a Escritura, depois eu volto para o Evangelho, mas está aberto aqui, como base daquilo que eu estou falando. Não estou inventando nada, eu estou lendo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, vai beber um copo d'água depois de oração. Não! Copo d'água depois de oração é macumbogélio, não tem nada escrito. Você compreende? Você vai aceitar copo d'água depois da oração? Tem um aqui, você vai aceitar? Alô, abençoado, por favor, entenda. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Claro que eu vou ler o outro versículo, senão lá você passa no sistema amanhã, eles estão dando água viva, porque está escrito na Bíblia. Mas olha o que diz o 39, olha lá. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber o que nele cresce. Porque como ele estava antes da cruz, o Espírito naquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então eles ainda iam receber o Espírito Santo. Nós do lado de cada cruz já recebemos. Então eu não preciso de copo d'água depois da oração. É eu abrir a minha boca e um rio de água viva vai destilar. E um deles é dizer que em todas as coisas vocês são mais do que vencedores. Que na tua vida ninguém toca. Que a tua família é bendita. Isso são rios de águas vivas. E o Senhor quer que eu acredite nisso? Quero. E quero muito mais. Quero te fazer acreditar que tu és também o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Olha aí. Acaso não sabeis que o vosso corpo
é santuário do Espírito Santo. E sua religião não vai te apresentar nunca. Primeiro que o santuário do Espírito Santo é o templo construído lá no Brás. Depois só quem tem o Espírito Santo é o bispo. O Evangelho diz que não. O Evangelho diz que você é o templo, é o santuário do Espírito Santo. Ora, quem é o santuário do Espírito Santo? Precisa de um intermediário entre você e Deus? Precisa de um profeta balabachúria, de um creme-crack, de um sambambaia, de um lava-sunga na bacia? Se tu és santuário do Espírito Santo, Deus está na tua vida, você recebe e diga: Abba, Pai. Você crê que você tem o Espírito Santo? Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. E quem tem o Espírito Santo precisa de copo d'água depois da oração. Precisa acender uma vela para Buda. Bahum. Ei, sai fora! Que barrum! Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está no monte? Que está no culto de libertação? Que é santuário do Espírito Santo que está onde? Em vós, que o qual tendes da parte de Deus, e que vós não sois de vós mesmos. Se vocês não são de vocês mesmos, vocês são de quem? Quem tem peito para dizer que vocês são propriedade exclusiva de Deus? Quem tem pode dizer amém. É que eu não vou sair de casa. Por que, missionária? É porque tem uma bala perdida. Alô? Está em obediência ao Pai. Bala não pode te achar. Todos os dias da tua vida estão escritos e determinados, quando nem um deles havia ainda. Deus não é paralisado por balas. Deus não é paralisado por situações. Deus é Senhor do universo, de eternidade a eternidade. Só Ele é Deus. E Ele está na tua vida. A religião evangélica não pode apresentar isso. A religião evangélica te apresenta com medo. A religião evangélica diz que você pode passar mal, que você pode morrer. E os rituais nunca acabam. Está sempre faltando alguma coisa. Você faz. Nunca está perfeito. É verdade ou não é? É. Sempre faltando alguma coisa. E a campanha, e a busca, é isso, é aquilo, e nunca... Porque religião nunca aperfeiçoa ninguém. A religião te mostra sempre insuficiente. É o que Paulo disse em Hebreus capítulo 10, versículo 11, versículo 1, olha aí. Ora, visto que a lei de Moisés, da onde está centrada a religião evangélica? A religião evangélica está sentada em cima da lei de Moisés. Tem sombra dos bem-vindouros, sombra. Não a imagem real das coisas. Grifa. Nunca, jamais pôde tornar perfeito os ofertantes. Nunca. Campanha de Gideão. Não está perfeito nunca. Busca do Espírito Santo. Não encontra nunca. Culto de libertação, não liberta nunca. Voto, sacrifício, paga o preço, jejum, campanha, ceia, batismo com o Espírito, nunca está perfeito. Faz 10 anos na igreja, ainda é santo e é pecador. É ou não é? É. E se Jesus voltar? Eu fico. Mas 10 anos, voto, campanha, jejum, busca no monte, sacrifício, nada te deixou perfeito? Nada, porque a religião não aperfeiçoa ninguém. A lei, com os seus aparatos,
Nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. A igreja está aí eu não sei quantos anos. Todos os membros são imperfeitos diante de Deus. Todos, a contar do pastor. Eu frequentava um curralzinho desse, que no dia de ceia o pastor dizia: quem está em pecado vem aqui na frente. Meu irmão, a igreja com 400 membros, vinha os 400. Aí o pastor dizia: Deus está dizendo que é mais um. A mulher dele cutucava e dizia: é você. Ele vinha aqui na frente também. Porque eles se veem imperfeitos, em pecados, nunca aperfeiçoa. Depois ele diz no versículo de número 2, olha lá: doutra sorte? Não teria cessado de ser oferecidos? Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificado uma vez por todas, não mais teria consciência de pecados. Ora, eu estou numa igreja, busca do Espírito Santo, então eu tenho que achar. Ora, se eu já achei, para que se faz busca de culto? Me pega não, cão. Meu amado, se faz um culto de busca do Espírito Santo sábado, tem que achar. 30 anos se passaram. O que é que vocês estão fazendo? Culto de busca do Espírito Santo. Mas vocês não fizeram isso em 1960? Culto de libertação. Tá bom, vamos fazer um culto de libertação. Gente, mas não liberta esse povo nunca, não é? O escritor está dizendo: doutra sorte? Se isto funcionasse, não teria cessado essas coisas de ser oferecidas? Domingo, dia 1º, Santa Ceia, a comunhão da igreja. Tá bom, estamos sem comunhão com Deus, né? Porque quem vai fazer algo em comunhão é porque está sem comunhão, correto? Tá bom, domingo vamos fazer uma ceia, comunhão com Deus, vai lá. O meu pedaço de pão eu quero com manteiga Quaker, 7 grãos. Comi aquele pão, domingo, no próximo mês. O que é, pastor? Culto de comunhão de Santa Ceia. E perdemos a comunhão daquele domingo para cá? Se essas coisas funcionassem, teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificado uma vez por todas, já não mais teria consciência de pecados. Então diz o versículo, por favor, Miguel, de número 14. Número 14, depois ele lê até o 14. 14, depois ele lê isso tudo até o 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. Está falando a respeito do sacrifício de Cristo. O sacrifício dele, sim, oferecido por mim uma vez só, me aperfeiçoou para sempre. É isso que o sistema religioso não entende. Porque o sistema religioso não se alimenta da verdade de Deus. Ele se alimenta do medo, da culpa e do bolso. E um abençoado me ligou e me disse: mas o senhor é muito presunçoso. Eu presunçoso? Terrivelmente presunçoso foi o que a religião fez com o evangelho. Mercantilismo, charlatanismo, exposição ao ridículo, apropriação de bens e valores usando um dízimo judaico para a igreja do novo pacto. E ele continuou me dizendo: mas o senhor debocha da igreja. Eu não debocho da igreja, porque a igreja somos nós. Quem debochou da igreja foram eles, usando a igreja como clientes, mandando a igreja pagar um preço em que Cristo já pagou, mandando a igreja fazer um sacrifício anulando dele na cruz, mandando a igreja voltar ao velho pacto, quando ele tornou antiquado e velho, trouxe uma nova aliança. Quem debocha da igreja são os líderes evangélicos. Estou aqui desmascarando o que eles fizeram há anos a fio com a verdadeira igreja de Cristo. Charlatanismo,
curandeirismo, exposição ao ridículo e apropriação de bens indevidamente, porque os seus enriquecimentos são ilícitos. Eles sim debocham. Eles sim nos deram certificado de trouxa. Eles nos deram nariz de palhaço. Enquanto nós trabalhávamos de sol a sol, sustentando eles curtiam suas casas apinhaladas, com navios, com iates, com viagens e com mansões, ternos caros, perfumes importados, enquanto nós andávamos de trem, de sol a sol, cuidando de idosos, trabalhando, quebrando parede, virando concreto. Eles sim debocharam de cada um de nós. Só que isto tem dia e hora marcada, porque a graça de Cristo está levantando um exército para dizer: basta! E eu vou pegar uma frase emprestada do profeta Isaías, no capítulo 51, no versículo de número 21. Olha lá, eu vou pegar isso aqui bem emprestado e vou encaixar, porque esse é o momento ideal para se falar isso aqui. Lê comigo. Pelo que agora ouve isto, ó tu que estás aflita e embriagada, mas não é de vinho. Se está embriagada não é de vinho, é de quê? Das doutrinas da religião. É um lenço, é uma fita, é o sacrifício para enterrar no monte, é o óleo que se passa na carteira, é uma roupa, é uma peça do marido para trazer, para abrir os caminhos. Tem de tudo. Tem fita, tem consagração de dizimista, tem uma lista medonha que embriaga. Como eu disse domingo, é como uma prostituta que embriaga o seu cliente oferecendo falsos amores. A igreja de Cristo está embriagada com doutrinas que não é a sã, a saudável, é a doutrina de homens. A boca louva, mas o coração, disse o dono da igreja, está longe de mim, e em vão me adoram. Não tem vínculo com Deus, porque ensinam doutrinas que são doutrina de homens, e a igreja aceitou, embriagada. O mergulho de Naamã, o mergulho de quem, meu amado? O jejum de Daniel, Daniel um defunto, meu amado. A campanha de Manassés, Manassés. Ouve o Espírito Santo na minha boca. Ouve isto. Quantas pessoas entre nós aflitas, quantas pessoas num beco sem saída, servindo a um Deus mau, carrasco. Quantas pessoas que não dormiam direito, casamentos desfeitos por causa da maldita religião. Quantas pessoas veem um Deus mau, sem dinheiro para pagar as suas contas, mendigando um pão num Deus rico, num Deus maravilhoso, num Deus de amor. Pessoas que não podiam nem virar as costas, pessoas que foram achincoalhadas, manipuladas, feridas nas suas emoções, sofreram uma metamorfose às avessas. Se cuidavam muito bem para o seu marido, para sua esposa, entrou dentro da maldita religião e proibiram-se então cortar o cabelo, se vestir, perderam a vida. Não pode sair, não pode a uma festa, não pode nada, pode apenas servir o pastor e a família dele como empregados, taxados de pecadores, de miseráveis e de pó da terra. Mas a graça de Deus está aqui para te sacudir do alto da cabeça e a planta dos pés, para dizer através dos meus lábios que tu és filha de Deus, herdeira de Deus. Pelo
Porque agora ouve isto, tu que estás aflito e embriagada, mas não de vinho. 22, assim diz o teu Senhor, assim diz o Senhor o teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira. Chega, jamais dele vocês vão beber. Estou tomando, tirando esse cálice de atordoamento. Bebe esse copo de suco, bebe essa água ungida, bebe essa água depois da oração, e nada muda. A mesma ladainha de sempre, o mesmo sacrifício de sempre. 5 anos na igreja, 5 anos bebendo um copo de água depois da oração. Água com elemento. Toda água tem elemento, meu amado, chama-se H2O. Assim diz o assim diz o Senhor, o teu Senhor, o Senhor, o teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Ele não precisa de objetos consagrados, não precisa de um envelope, não precisa de uma corrente, de uma fita amarrada. Ele não precisa que você fique horas a fio lá no monte. Pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira, jamais dele beberás. 23, eu poluei nas mãos do que te atormentaram, que disseram a tua alma. Grifa para mim, meu lindo. Vai. Poloei nas mãos do que te atormentaram, que disseram a tua alma: abaixa-te para que passemos sobre ti. Ui! O que fizeram com você, que botaram de capacho, comeram a tua gordura, tiraram a tua lã. Enquanto tu sofria na igreja pelos pastores, eles se divertiam, bancanteando-se nas suas festas. Enquanto você deixava de comprar roupa, de pagar o remédio, de comprar o teu gás, eles estavam fazendo farras por aí, passando por cima de você, você pensando que estava servindo a Deus e enriquecendo um covil de ladrões. Volta lá hoje e pede uma cesta básica. Volta lá hoje nos palácios, bate lá nos condomínios deles, para ver se os seguranças não soltam os cães em cima de você. E diga a eles: não faça isso comigo, tu não sabes quem sou eu sou aquele em que você pisou nas minhas costas, eu sou aquele em quem você me depenou, tirou tudo que eu tinha, roubou a minha paz, a minha alegria, dividiu a minha família, tomou o meu dinheiro, deixou que eu servisse você dentro dos seus templos, que hoje eu sei que estão destituídos sem a glória de Deus, porque Deus não habita onde está a soberba, o orgulho e o homem. Deus habita no coração dos aflitos, assim como está na tua vida esta noite, na tua vida, para restaurar a tua sorte. Quem recebe, diga glória. Eu poloei nas mãos do que te atormentaram e que disseram a tua alma: abaixa-te aqui para que passemos sobre ti, e tu puseste as costas como chão, como rua para os transeuntes. É muita humilhação que se fizeram com você e comigo. Nos humilharam demais, sem saber quem verdadeiramente nós somos. Tu não és esse rosto que eu vejo. Eu estou olhando para o véu, eu estou olhando para o exterior. A tua verdadeira identidade é o Espírito que está aí dentro. Aí dentro tem um Espírito selado pelo Espírito de Deus, e Ele não te chama como transeuntes, Ele não te vê miserável, apoucado, Ele te vê como herdeiro da graça de Deus. É o que você é para Ele.
Gálatas capítulo 4, versículo de número 6, 3 minutos para acabar. Não, meu irmão, hoje é caldo de cana com um bolinho de aipim. Gálatas capítulo de número 4, versículos 6 e 7. E porque sois desgraçados, e porque sois gafanhoto, e porque sois filhos, enviou Deus o nosso coração, o Espírito de seu Filho que clama, terra! Já ouvi o cara gritar terra. Porque nós somos filhos. Ele enviou no nosso coração o Espírito de seu Filho, e o Espírito do seu Filho em nós clama, Abba, Pai. Depois ele diz no versículo de número 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, vocês também são herdeiros de Deus. Aonde estão os herdeiros de Deus? Diga glória a Deus. Não permita que ninguém coloque mordaça em vocês. Não há poder em objetos consagrados. Não há cura em rituais. Não há santidade no templo. Não há poder nos altares terrenos. Altar terreno é paganismo. O nosso altar é Cristo. Eu vou repetir. Altar terreno é paganismo. O nosso altar é Cristo. Não há poder no templo, não há poder em objetos consagrados, não há poderes em rituais. O poder de Deus opera na tua vida. E eu termino com Efésios capítulo 3, versículo 20. Olha aí, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera no bispo, que opera no monte do Mendanha, no monte do Nepal. Vai. Bem, espera aí. O poder de Deus opera aonde? Aí está o poder de Deus. Se você crê, portas se abrem esta noite. Se você crê, a cura já é uma realidade. Se você crê, tudo te é possível, porque o poder não está nos objetos consagrados, não estão no templo. O poder opera em você. Você recebe? Essa é a verdade do Evangelho, que a religião luta contra. A religião diz, não, o poder está no bispo. O bispo é que é ungido. O Evangelho diz, não, vocês são inimigos da verdade. O poder opera em nós. E quando tu acreditas nisso, diz que Ele é poderoso para fazer. Meu irmão, olha que palavra linda. Infinitamente mais. Quem recebe o infinitamente mais de Deus, diga glória a Deus. Eu recebo infinitamente mais de Deus. Assim é, assim seja, assim diz o Espírito da graça de Deus. Vamos ficar de pé.